Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero te convidar nesse instante, por favor, para que você se coloque em pé. Abra sua Bíblia comigo, segundo o Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Lucas 9, verso 51 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 9, 51 em diante. Evangelho segundo escreveu Lucas, o doutor Lucas, capítulo 9, verso 51 em diante. Diz assim a bendita e poderosa palavra de Deus: aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente, e indo estes, entraram num povoado samaritano, para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram então para outro povoado. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos dias maus, nós vivemos dias difíceis. No país em que nós estamos vivendo, nós vivemos uma crise desmedida, uma crise política, uma crise moral, uma crise espiritual, uma crise de ética, uma crise de valores. O país, infelizmente, está um caos. Nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias em que nós temos que nos apegar a Cristo. Nós temos que nos apegar mais a Deus. Nós temos que nos encher mais do Espírito Santo. Nós precisamos urgentemente retornarmos ao Evangelho puro e simples do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É pela Bíblia que nós vivemos, é pela Bíblia que nós nos movemos, é por ela e através dela que nós vamos chegar sãos e salvos no céu com Jesus de Nazaré. Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus por isso? A Bíblia Sagrada diz que os discípulos de Jesus estavam irados. Falamos isso semana passada, inclusive nesse próprio texto. Eu quero continuar aquilo que Deus ministrou no meu coração para os nossos corações. Os discípulos, esses que estiveram no Monte da Transfiguração com Jesus de Nazaré, Tiago e João e Pedro, que estiveram no Monte da Transfiguração com Jesus de Nazaré e viram a glória de Deus. De repente, agora eles estão caminhando com Jesus, e de repente Jesus diz para eles: olha, vão até uma aldeia dos samaritanos, preparar alguns preparativos para nós, porque eu vou até aquele lugar cear com vocês. Os discípulos, eles chegam então até a aldeia dos samaritanos, e a Bíblia Sagrada vai nos dizer que os samaritanos souberam que Jesus ia para Jerusalém, e por conta disso eles disseram: não, nós não vamos fazer nada para Jesus, e rejeitaram os discípulos de Jesus, e rejeitaram a vinda de Jesus até aquela aldeia. A Bíblia Sagrada diz então que os discípulos ficam irados, os discípulos ficam revoltados. A Bíblia diz que eles entram na carne, como costumamos dizer nos nossos dias. Diante daquela circunstância, eles tomam as dores de Jesus e eles fazem uma proposta para Jesus. Eles dizem para Jesus o seguinte: Senhor, o Senhor quer
que nós façamos descer fogo do céu para detonar, para aniquilar, para destruir essa raça ruim dos samaritanos. Aí Jesus olha para eles e diz para eles: vocês precisam discernir de que espírito vocês são. Porque o Filho do Homem não veio para destruir o ser humano. Quem veio para destruir o ser humano é o diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o Filho do Homem veio para dar vida e vida com abundância. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus diz para eles: vocês precisam discernir que espírito vocês são. A sensação que eu tenho aqui é que eles estão contaminados pela ira, diante daquilo que os olhos deles viam e diante daquilo que os ouvidos deles tinham acabado de ouvir. Então eles estavam querendo resolver o problema na força da carne. Eu vim dizer isso para você aqui nessa noite que está passando por crise, por tribulações, por angústias, por perseguições. Você não resolverá o teu problema na carne. Você resolverá o teu problema na unção e no poder do Espírito Santo. Sabe por quê, queridos? Porque o povo de Deus é povo de Deus. É o povo que anda segundo Deus. É o povo que ama a palavra de Deus e segue os preceitos aqui inseridos nesta palavra. Você sabe que me assusta quando eu olho para esse texto? É que os discípulos que fizeram esta proposta para Jesus não era o Pedrão, que estava acostumado a decepar a orelha de soldado. Não era o Pedrão. Quem aqui está fazendo essa proposta para Jesus eram dois discípulos que eram íntimos de Jesus de Nazaré. Um deles, que é o João, era chamado do discípulo amado. Olha, pense nisso. Imagine você, o discípulo do amor estava querendo fazer uma oração para que Deus destruísse os seus inimigos. Porque a gente é assim mesmo. Quando a gente está no Espírito, a gente roga a graça de Deus sobre as pessoas. Mas quando a gente está na carne, a gente quer que Deus mande fogo do céu e destrua todos aqueles que atrapalham o nosso caminho. Mas quem ama a Jesus e quem segue a Jesus, precisa discernir de que espírito é. Outra coisa que me assusta nesse texto é que os discípulos, tomados de ira, de raiva, de soberba, de arrogância, porque eu não sei se você sabe, mas tem crente que apesar de ser crente, se deixa dominar pelo orgulho, pela prepotência, pela arrogância, pela soberba. E eu tenho a sensação que quando eu olho para esse texto, eu percebo dois discípulos de Jesus com o coração assoberbado, tomado de orgulho. A sensação que eu tenho aqui é que eles achavam que podiam manipular o sagrado. Olha, eles estão diante de Jesus e fazem uma proposta para Jesus: Senhor, aleluia, o Senhor quer que nós, eu e João e eu, Tiago e João e Tiago, o Senhor quer que nós dois, que nós estivemos no Monte da Transfiguração, nós vimos a tua glória, o Senhor quer que a gente rogue a Deus para que Deus mande cair fogo do céu? Irmãos, notem isso. Não é muita soberba, não é muito orgulho. O Senhor quer que nós façamos descer fogo do céu. Deixa eu dizer algo de Deus aqui para esses discípulos e para quem é discípulo de Jesus de Nazaré. Não sou eu que faço descer fogo do céu. Não é você que faz descer fogo do céu. Não é você que faz Jesus se transfigurar diante de você no Monte da Transfiguração. Quem se transfigurou diante deles foi o próprio Jesus, foi vontade de Deus. Quem faz descer a glória de Deus no meio da igreja não sou eu, não é você, é Deus. Quem te convenceu do pecado e da justiça do juízo não foi o pregador, foi o Espírito de Deus. Foi o Espírito de Deus. E só o Espírito de Deus é quem pode mudar a sorte da tua história nessa noite, nesse lugar. Eu vejo discípulos extremamente assoberbados diante do Cristo. Eles no mínimo teriam que ter falado: Senhor, se eles fossem humildes, Senhor, cá para nós aqui
O Senhor é filho de Deus. O teu pai é o Jeová Deus Todo-Poderoso. Esses caras aí rejeitaram o Senhor, não quiseram te aceitar lá. Roga ao teu pai que está nos céus, para que o teu pai mande uma labareda de fogo e destrua os seus inimigos. Não, eles eram tão arrogantes que diante do Cristo, que a vida havia sido transfigurado diante deles, eles estavam se achando tanto, eles estavam tão assoberbados, que eles eram the best, que eles eram os melhores, que agindo eles, quem iria impedir? Para que pedir para Jesus, se eu mesmo determino, se eu mando? Jesus está sentado no trono, mas quem manda aqui sou eu. Deixa eu dizer algo da parte de Deus para os nossos corações. Esta obra é de Deus, você é de Deus, pastor Rogério é de Deus, pastor Celso é de Deus, o coral é de Deus, os corais são de Deus, a sua vida é de Deus, e é Deus que tem realizado uma grande obra. Esse Brasil também é de Deus, não é da Dilma, não é do Michel Temer, não é do Eduardo Cunha, não é de partido nenhum. Esse Brasil é de Deus. Por isso que nós acreditamos que Deus vai mudar o Brasil, Deus vai mudar a minha sorte, Deus vai mudar a tua sorte, não porque merecemos, não porque determinamos, mas porque Deus está no seu trono, no controle da história das nossas vidas, e Ele vai fazer uma grande obra, porque Ele assim determinou. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Esses discípulos precisavam de menos. Esses discípulos, apesar de ser chamados discípulos de Jesus, eles precisavam se converter no coração para o espírito do Evangelho. Jesus pergunta para eles: de que espírito vocês são? E aí, eu queria responder esta pergunta de Jesus, nos trazendo para o espírito do Evangelho, para o espírito das Escrituras, que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 5. Abra comigo, por favor, e nós vamos ler. De que espírito vocês sois? De que espírito sois? O espírito da palavra. Porque quem é discípulo de Jesus obedece à voz de Jesus, porque a igreja é de Jesus. O espírito que age no nosso meio é o espírito de Jesus. Quem trabalha no nosso meio é o espírito da palavra. E a palavra diz aos discípulos de Jesus em Mateus capítulo 5 o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Então seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los dizendo: felizes os pobres em espírito. Olha para cá, irmãos, porque deles é o reino dos céus. O que é um pobre de espírito? Não é gente que chega diante do outro e diz assim: você quer que eu ore para que Deus mande fogo do céu para destruir o seu marido, para destruir a sua esposa? Não. Bem-aventurado o pobre de espírito. O que é um pobre de espírito? É alguém que sobe aqui para pregar, bate no peito dizendo: se Deus não me usar, eu só vou falar besteira. É gente que diante de alguém que pede oração diz: nós vamos orar, e em nome de Jesus de Nazaré, segundo a vontade de Deus e o poder de Deus, Ele vai agir na tua vida, porque Deus é misericordioso. O que é um pobre de espírito? Não é aquele que, quando tem de Deus, não quer manipular Deus, mas depende sempre de Deus. Diga para o seu irmão: dependa sempre de Deus. Não é assim conosco, irmãos. Todo dia a gente não está dizendo para Deus: tem misericórdia de mim, Senhor, enche-me do teu Espírito, Senhor, enche-me do teu Espírito. Mas eu tenho a sensação que alguns líderes por aí, eu acho que eles são parecidos muitas vezes com Tiago e João. Eles manipulam o sagrado e dizem para as pessoas: eu te libero, eu te abençoo,
vai debaixo da minha bênção. Tem pastores por aí que já não ministram mais a bênção apostólica. Não, é a unção apostólica e é Ele que libera a palavra. Deixa eu dizer algo de Deus para o seu coração. Se não for Jesus, se não for Jesus, se não for o Espírito Santo, se não for a bênção de Deus, queridos, nós não avançamos um centímetro sequer. Quem dá a bênção, quem libera a bênção, quem abençoa é Deus e somente Deus. Mas tem gente querendo tomar o que é de Deus. E Deus diz: a minha glória não divido com ninguém. De modo que todas as manhãs a gente tem que acordar dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, me encha do Espírito Santo, porque eu estou me sentindo vazio e eu quero mais de Deus. Pobre de espírito é aquele que se achega diante de Deus e diz para Deus: Senhor, eu não sei dar um passo sequer sem a tua direção. Eu não consigo fazer nada se o Senhor não for na retaguarda, na vanguarda, em cima, embaixo. Eu preciso do Senhor. Papai, eu não sei tomar decisões sem a tua direção. Papai, eu não sei orar se o Senhor não tomar minha boca. Eu dependo de ti. Pobre de espírito é aquele que sabe que sem Deus você não consegue fazer nada. Pobre de espírito é aquele que se prostra diante de Deus e anda de joelhos todos os dias dizendo: Senhor, sê comigo, vai à minha frente, toma a minha direção, guia os meus passos. É totalmente dependente de Deus. Fala a verdade, sem Deus a gente só dá passo errado. Sem Deus a gente só fala besteira. Sem Deus a gente não assina contrato. Sem Deus não há vitória. Sem Deus não há cura da alma. Sem Deus não há salvação. Sem Deus não há céu. Aleluia. De modo que nós estamos reunidos nessa noite como homens e mulheres que são felizes, porque são pobres em espírito. Você já não se pegou algumas vezes dizendo: Senhor, eu estava indo tão bem, eu vi o Senhor no Monte da Transfiguração, eu vi a tua glória, mas de repente, Senhor, nós começamos a conversar, quem era o maior dentre nós, Senhor? Olha como a gente é volúvel, Senhor, olha como ontem eu estava num fogo, mas hoje, Senhor, parece que eu estou desviado. Já passou por isso? Já passou por isso? É pobre de espírito. Ou de repente então vem aquela tristeza do nada, e você está o dia todo assistindo televisão, e você não discerne que é Deus dizendo para você: vá para o teu quarto, porque eu quero manifestar a minha glória na tua vida. Ao invés de ficar dependente de uma televisão o dia todo, vai para o quartinho da oração, porque eu quero revelar minha glória na tua vida. Pobre de espírito. De modo que essa comunidade que se reúne nessa noite não é uma comunidade de gente bambambam espiritual, mas é uma comunidade de gente que é feliz, porque depende de Deus, é simples, é pobre de espírito, e todo dia carece da misericórdia e da unção do Pai para permanecer de pé. Diga: feliz são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Às vezes eu olho para a minha vida, porque antes de ser pastor, eu sou gente. E às vezes a gente se pega pecando, porque pastor também peca, você sabia disso? Peca, porque antes de ser pastor, ele é gente. E o fato dele ter recebido uma unção sobre a cabeça, aumenta a responsabilidade, mas ele peca. Aí às vezes eu fico pensando: Senhor, meu Deus, são tantos pensamentos que passam na mente, às vezes no coração. Papai, se depender de mim, Senhor, vai ser difícil entrar no céu. Aí Deus diz para mim: tu és pobre de espírito. Você vai entrar no céu por minha causa, não por sua causa. Você não pode dizer para ninguém assim: eu me garanto porque eu resolvi seguir a Jesus. Você resolveu seguir Jesus porque Jesus te tocou. Tudo vem dele. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Paulo, quando estava abatido com espinho na carne, ele orou 3 vezes ao Senhor, dizendo: Senhor, tira esse espinho.
tira essa angústia, tira essa tristeza, tira essa dor, tira essa mágoa, tira essa raiva. E Deus disse para ele: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas o verso 4 diz assim: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Você pode dizer aleluia? Pergunta para o seu irmão: você é misericordioso? Porque só receberá misericórdia quem misericórdia dá. O texto diz: bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês, assim perseguirão também vocês. Você percebe que o espírito do Evangelho é o espírito que tem que nortear o nosso coração e o nosso viver? Você percebeu aqui que, segundo o discernimento da palavra, nós fomos chamados para andar na contramão da mão do mundo. Se o mundo todo está dizendo peque, nós estamos dizendo santidade. Alguém certa vez disse que ser crente é ser esquisito, é ser estranho. Olha para o teu lado: não é estranho, não é esquisito essa pessoa que está do seu lado? Esquisito. Por quê? Porque ser crente é ser esquisito? Porque para subir você tem que descer. Ser crente é ser esquisito, porque para ser exaltado você tem que se humilhar. Ser crente é ser esquisito, porque quando chora é feliz. O texto está dizendo isso. Está chorando, ai Deus, mas estou feliz. Por quê? Porque Jesus está no barco. Ser crente é ser esquisito, porque melhor coisa é dar do que receber. E o mundo pregou o seguinte: você tem que receber, 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 receber. E Deus está dizendo: não, ser crente é ser esquisito. Ser crente é dar, é dar, é dar. É melhor coisa abençoar, melhor coisa ministrar, é melhor coisa liberar. Ser crente é ser esquisito, porque se alguém roubou a tua túnica, você tem que lhe oferecer a capa. Dá para perceber mais ou menos a cena? Ô meu irmão, perdeu, passa teu celular. Você diz: não só o celular, mas tem a carteira aqui também, você não quer levar? Só que aí o dinheiro ficou no outro bolso. Aí você diz: oh não, volta aqui varão, ficou o dinheiro no outro bolso. Não é esquisito, irmãos? Não é? Se teu adversário manda, obriga você a andar 1 milha, você diz: não, vou andar 2. Se teu pai diz: vai na padaria comprar pão. Não, pai, eu vou além da padaria. Qual padaria você quer? É muita verdade, é muito sonho isso aí, né? Ser crente é ser esquisito, porque crente não mata. E a Bíblia vem dizer aqui em Mateus capítulo 5, depois você pode ler, que se você usar a tua língua para falar mal do teu irmão, você já está o matando. Ser crente é ser esquisito, porque enquanto todo mundo apregoa que se não deu certo o casamento separa, a Bíblia vem dizendo: aquilo que Deus uniu jamais separe o homem.
Deus abomina o divórcio. Deus não gosta desse negócio chamado divórcio. Ser crente é ser esquisito, porque se no Velho Testamento a filosofia, a teologia dizia, a lei dizia, olho por olho, dente por dente, ou seja, se teu irmão te furar o teu olho, fura o dele, aí está tudo certo. Se teu irmão quebrar um dos teus dentes, quebra os dentes dele também, e aí está tudo certo. Aí Jesus vem dizendo, esse negócio todo aí, vocês não acham que está todo mundo perdendo? Está todo mundo ficando sem olho? Está todo mundo ficando banguelo? Não é melhor que se teu irmão furar o teu olho, você libera perdão? Ser crente é ser esquisito, porque se o irmão te ofende, você não tem que esperar o teu irmão vir pedir perdão para você. Ser crente é ser esquisito, porque além de ser ofendido, é você que tem que procurar para pedir perdão para ele. Ser crente é ser esquisito, porque apesar de nós termos todas as razões para pedir o impeachment da Dilma, a gente tem que orar para que o nosso coração não azede e tenha a Dilma como o diabo, mas veja a Dilma como uma mulher em potencial para receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Disse isso aqui semana passada, se a Dilma entrasse aqui e ficasse em pé ali, estivesse passando por aqui, estivesse acontecendo um culto, ela vai sentir um negócio diferente. Para o carro aqui, motorista, deixa eu entrar. E ela entrasse aqui e ficasse em pé ali. Nós a cumprimentaríamos com boa noite, ou diríamos para ela impedimento, impeachment. Porque o povo que gosta de dar um impeachment para os outros é o povo de Deus. Se entra uma prostituta aqui, a gente diz impeachment, impedida de entrar aqui. Senta aqui um drogado, senta aqui um Marcola da vida, o líder do PCC, e ele entra aqui e todo mundo sabe que ele era o líder do PCC. A gente já, opa, já disse para o filho, toma cuidado com esse cara aqui, fica esperto com ele. Ser crente é ser esquisito, porque apesar das coisas erradas que os líderes da nossa nação têm cometido, se eles entrassem aqui, nós teríamos que abraçá-los, nós teríamos que amá-los, nós teríamos que liberar perdão para eles, e orar por eles, e abençoar eles. Por isso que ser cristão é ser esquisito, mas esse é o espírito do Evangelho. De que espírito sois? Nós somos do Espírito de Jesus Cristo. Nós somos do Espírito de Deus. Sim, você pode até ir às ruas pedir o impeachment, mas você também tem que dobrar o teu joelho e dizer para Deus, salve a Dilma, salve o Michel Temer, salve Eduardo Cunha, salve a nossa nação, Senhor, porque nós queremos vê-los no céu conosco. Pastor, eu não aguento fazer isso. Então você precisa discernir de que espírito você é. Era Tiago e João, os discípulos do coração de Deus, que viram Jesus no Monte da Transfiguração, mas estavam com o coração azedo, amargo. Eles queriam mesmo destruir tudo. Eles queriam mesmo que o Senado pegasse fogo. Eles queriam mesmo que o Palácio do Governo explodisse. Jesus disse para eles, o Filho do Homem não veio para destruir, Filho do Homem veio para salvar. E aqui Deus falou algo ao meu coração, quando eu orava nessa manhã. Deus disse para mim, essa sua luta, essa sua tribulação, essa sua crise, não acabará em destruição. Porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está vindo em nosso favor. Guarda isso no seu coração. E você vai ter testemunho para contar neste altar. O choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem, sabe por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. O Senhor nos faz deitar em pastos verdejantes.
E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eu tenho a palavra de Deus como meu único livro de regra de fé e prática. Eu fui chamado para ser salvo. Eu fui chamado para ser um canal de salvação, não de destruição de ninguém. Quem veio para roubar, matar e destruir foi o diabo. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Deixa eu dizer algo de Deus para o seu coração. Bondade e misericórdia do Senhor seguirão a mim e a você todos os dias das nossas vidas. E nós habitaremos na casa do Senhor, comendo da palavra de Deus, amando a palavra de Deus, discernindo de que espírito somos. E a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus possa nos ministrar nessa noite melhor, com bondade e misericórdia, com salvação e libertação, com restauração, e que possamos ver todos os cumprimentos das promessas de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Graça e paz, queridos, amém? Vamos nos colocar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Apenas o último lembrete da contribuição da causa da nossa amiguinha Rebequinha, né? Então os diáconos vão estar com as salvas recolhendo. Se você tiver a possibilidade, esse coração misericordioso, esse coração de um monte de crente esquisito, né? Coisa boa é ver esse pessoal esquisito que tem um coração misericordioso, entranhas de misericórdia, entranhas perdoadoras, né? Entranhas de amor em operação. Isso é uma coisa linda. A gente vê verdadeiramente a mão de Deus operando através dos seus filhos. Vamos agradecer ao Senhor. Pai querido e santo, nós te louvamos, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui na tua presença, mais esta noite, Pai. Queremos te adorar, Senhor, porque tua palavra tem tocado nossos corações. A cada dia o Senhor tem cuidado do nosso caminhar. A cada dia o Senhor tem alimentado o nosso caráter, nosso modo de ser, nosso modo de agir, nosso modo de reagir, de modo que a nossa vida honre, dignifique e glorifique o teu nome santo, Pai. Eu quero pedir a ti que as tuas bênçãos continuem sendo rica e copiosa derramada sobre a tua igreja, Senhor. Que esse teu povo saia daqui, Senhor, debaixo da tua poderosa mão, Senhor, guardando, Senhor, eles por todo o seu trajeto até as suas residências, Pai. Guarda os carros, guarda, Senhor, aqueles que estão a pé, os que estão de ônibus, Pai. Enfim, Senhor, que o teu anjo esteja junto com cada um dos teus, Pai. E no transcorrer desta semana, que a tua mão abençoadora seja sobre cada um dos teus filhos. Nós clamamos assim as tuas bênçãos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todo o povo de Deus. E a igreja do Senhor diz: amém. Vão na paz, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus.